Construa um triângulo ABC, sabendo que a base mede 7 centímetros e os ângulos adjacentes a esta base, a B, medem ângulo A 60 graus e ângulo B 45. Então, inicialmente, fazemos a base com 7 centímetros, que é o segmento AB. Então, ponto A, ponto B. Ângulos adjacentes quer dizer que eles pertencem, eles estão unidos ao ponto A e ao ponto B. No ponto A, nós temos o ângulo A com 60 graus. Então, sempre ângulo medindo e fazendo com o compasso. Uma abertura qualquer, fazemos um arco, vamos construir o ângulo de 60 graus. Então, fazemos aqui um semicírculo, uma semicircunferência. O encontro com o segmento é o ponto 1. Lembrando que deve se manter essa mesma abertura até o final. Ponta seca e 1. Cortamos essa semicircunferência. E aqui nós temos o ponto 2. O ponto 2 é o ângulo de 60. Nós não sabemos qual é o comprimento que deve ter essa semirreta. Então, nós vamos unir o ponto A com o ponto 2 com uma linha clara, porque nós não sabemos exatamente qual será o comprimento deste lado do triângulo, para depois encontrar o ponto C. No ponto B, nós vamos construir o ângulo de 45. Para formar o ângulo de 45, inicialmente nós vamos fazer o ângulo de 90 graus. Então, abertura qualquer, ponta seca em B, fazemos uma semicircunferência, mantendo a mesma abertura, então, ponto 1, ponta seca em 1. Cortamos a semicircunferência, este é o ponto 2, que é 60, mesma abertura, ponta seca em 2, fazemos um arco, já vindo da parte superior até encontrar essa semicircunferência, que seria os 120 graus. Aqui nós temos o ponto 3. Do 2 até o 3, nós temos 120, nós precisamos de 90, que está entre 2 e 3, que é bissetriz desse ângulo. Então, a mesma abertura, ponta seca em 3, saindo do ponto 2, subimos e encontramos lá no alto o ponto 4. Este ponto 4 é o ângulo de 90. Nós precisamos dele, mas como não é o finalmente, nós vamos fazer uma linha tracejada, unindo o ponto B com o 4, que forma o nosso ângulo reto de 90 graus. Este ponto que é o encontro dessa linha tracejada com a semicircunferência, vamos chamar de ponto 5, que é justamente o ângulo de 90 graus. Nós vamos ter que usar agora o nosso compasso, colocando no 1 e no ponto 5, porque o 5 é o ângulo de 90 graus. Então, observe se a abertura do seu compasso está igual. Mesma abertura. Ponta seca em 1. Fazemos um arco, que é a bissetriz que nós vamos fazer agora, que vai justamente coincidir com o ponto 2. Então, na verdade, nós vamos aumentar o ponto 2. Ponta seca no ângulo de 90, que é o ponto 5. Cortamos esse arco que sai lá do ponto 2. E aqui nós temos a bissetriz deste ângulo, a bissetriz de 90, que é a metade 45. Aqui nós vamos ter o ponto 6. Unimos o ponto B com o 6, até encontrar o ângulo de 60 graus que lá está. O encontro de B passando por 6 até chegar neste ângulo de 60 é que vai ser o ângulo que nós precisamos. E o encontro será o vértice C do nosso triângulo. Aqui já pode fazer com uma linha mais forte. O encontro é o ponto C. E reforçamos do ponto C até o ponto A. Não é necessário apagar essa sobra aqui que sai do ponto C.
Então, aqui temos no ponto A 60 graus, no ponto B 45, e o encontro desses ângulos determina o vértice.